Oi, eu sou o Wendel, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uma coisa que me perguntam bastante na dublagem, o pessoal me pergunta no Instagram, no Facebook, inclusive me siga aí nas redes sociais, que eu sempre interajo, eu sempre respondo e muitas vezes respondo aqui pelo vídeo no canal. Inclusive, se você não é inscrito, já se inscreve, que eu vou começar a falar um papo muito bacana nas próximas semanas aí, que é sobre redublagem. Por que tem filme que é dublado uma, duas, três vezes? Por que tem séries que as vozes todas mudam de repente da noite pro dia? Por que uma saga é dublada várias e várias vezes? Então tem todo tipo de coisa. Tem dublagem que muda, tem dublagem que é feita de novo, tem dublagem que os caras pegam uma série inteira e redublam. Acontece de tudo, vários motivos, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Por que isso acontece? Não sei. Que maluquice é essa? Não tem sentido nenhum, Wendel. Pois é meio esquisito, é meio estranho. A gente às vezes fica até sem saber por quê, mas muitas vezes tem razões, não é porque alguém é louco. Às vezes é porque alguém é louco também. Mas isso acontece por vários motivos. Vamos lá, vou citar alguns motivos. Por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco. Meteoro de Pegasus! Teve uma dublagem clássica e tal. Foi uma dublagem icônica que marcou a relação entre fãs e dubladores. Começou ali em Cavaleiros do Zodíaco, especialmente por causa da voz dos 5 cavaleiros, né? Que era o Hermes Baroli, Ulisses Bezerra, Francisco Bretas, Leonardo Camilo e Elcio Sodré. Esses caras acabaram criando uma relação muito grande com o público, porque foi a partir dali que começaram eventos, que começou essa paixão, né, do otaku pelas vozes. E muitos anos depois, né, que é o cara lá do Bob Esponja, né, 10 anos depois, precisou redublar. Iam lançar e não tinha mais a dublagem, porque a Manchete pegou fogo. Passava na Manchete Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, os lutadores com poder astral. Eu era muito criancinha e tal, os caras são velhos demais, os dubladores. Mentira! E aí quando foram relançar, não tinha a dublagem. Queriam pegar aquela onda, né, de que o anime tava crescendo no Brasil, tava tendo público e tal. Tinha aquele canal Animax, se eu não me engano, com um monte de anime. E aí não tinha dublagem de Cavaleiros, então resolveram redublar. Legal que foram mantidas a maioria, assim, esmagadora das vozes. Alguns não puderam, porque tinha gente que já havia morrido, tinha gente que não dublava mais, já morava distante, já estava, né, mais debilitado, mas imagino que 80, 90% das vozes foram mantidas. Isso foi muito legal e foi um trabalho que eu também tive o prazer de dirigir. Eu dividi a direção com o Wellington Lima, porque tinha pressa para entregar, um diretor só não daria conta, então foi colocado em 2 estúdios para que fosse entregue o mais rápido possível, e eu e o Wellington ali íamos trocando figurinha para dirigir essa série. E também tive a honra e o prazer de fazer a adaptação musical daquela música de abertura cantada pelo Edu Falaschi, que é o Senseiya. Outro motivo, né, por que as coisas são redubladas? Às vezes, a concepção muda, tipo Tartarugas Ninjas. Será que verei vocês novamente? Indubitavelmente. Bom, sabe, isso depende da pizza que você tiver guardado. Tem várias dublagens, porque às vezes muda o traço e aí os caras resolvem mudar as vozes, não manter a voz da tartaruga. Tanto que, por exemplo, também em filme é uma voz e na animação são outras vozes. Tem isso porque é uma concepção, os caras resolvem que não vamos usar aquela voz, vamos usar outra. Ou também questões de direitos conexos. Tem um vídeo aqui onde eu falo especificamente o que são direitos conexos, né? Os atores recebem alguma coisa pela exibição ou pela comercialização das obras. Tem um vídeo onde eu falo só sobre isso aqui, é muito interessante, muito bacana para você entender um pouquinho sobre o universo da dublagem. Mas enfim, os direitos conexos. Às vezes, o cara contrata ali a voz do dublador por 10 anos, vamos supor. Contratou só por 10 anos. Passados 10 anos, ele precisa recontratar. E às vezes ele não tem interesse comercial, ou às vezes mudou a empresa que tem aquele poder e tal, e aí tem que ser redublado. Ou quando você encontra 3 dublagens, por exemplo, O Homem da Máscara de Ferro, que eu dublei o Leonardo DiCaprio. Entregue-me a Louie em troca de suas vidas. Eu dublei esse filme 3 vezes. E assim, no espaço de um mês. Entre 1 mês e 2 meses eu dublei esse filme 3 vezes. Como assim? Não faz o menor sentido. Eu não sei se faz sentido ou não, eu gostei que eu recebi 3 vezes.
Mas o que aconteceu? Antigamente era muito comum haver várias empresas que tinham os direitos de distribuição dos filmes. Então eu dublei para a TV Globo, a Globo comprou esse filme para passar na TV Globo. Eu dublei para Home Video, que é o DVD, o VHS, talvez na época, não lembro se era DVD ou VHS já, mas enfim, havia uma empresa que comprou esse filme com direito de distribuir em home video. E havia uma outra empresa que comprou esse filme, O Homem da Máscara de Ferro, para passar apenas em airlines, ou seja, no avião, né, que não tem aqueles voos internacionais longos, você tem lá a televisãozinha, você escolhe ali um filme, e O Homem da Máscara de Ferro estava lá no catálogo de algumas empresas aéreas com versão brasileira. E aí eu dublei nas 3 versões. Foi muito legal. Hoje em dia já não acontece muito mais isso. Hoje em dia é mais comum quem compra já comprar com direito de distribuição para várias mídias, ou ele paga um valor aos atores para que eles liberem essa comercialização. Antigamente não tinha muito isso, então esse é outro fator. Antigamente não havia muito contrato, era um negócio meio que, opa, e aí, tudo bem? Vou dublar, beleza, tá, vou vender, tá bom, né? Era meio que a casa da mãe Joana. E aí, por exemplo, aconteceu, por exemplo, no Black Kamen Rider, que dublaram nessa época do, e aí, beleza, gravei, beleza, joga aqui, passa lá na TV e tal. E aí, hoje em dia a história é outra, já existem contratos, todos os trabalhos saem com contrato de distribuição, de direitos conexos, enfim, esse tipo de coisa. E aí o cara quer vender aquele produto na TV, ele tem a dublagem, mas ele não tem o contrato assinado dos atores. Então, às vezes, que nem aconteceu com o Black Kamen Rider, parou no meio, porque o cara não tinha os direitos conexos para poder usar aquelas vozes outra vez, né? E aí tem que fazer novos contratos, todo mundo assinar. Então, às vezes, se redubla ou fica parado, ou simplesmente aquela série, aquele filme fica no limbo, nunca mais ninguém vai ver dublado em lugar nenhum pela falta dos direitos. Treta também, às vezes tem treta. Pau quebrando, eita! O que acontece? Às vezes um estúdio tem um problema com a distribuidora, ou a distribuidora tem um problema com o estúdio, e aí eles param de fazer lá. Quer saber? Não gravo mais aqui, vou gravar em outro lugar. E aí, muitas vezes você encontra mudança de vozes. Às vezes a treta não é entre o estúdio e a distribuidora, é entre os atores e a distribuidora. Isso acontece também. Eu vou fazer uma série de vídeos contando casos específicos, falando, ó, esse aqui foi isso, esse aqui aconteceu isso. Às vezes é só uma concepção artística. A empresa resolve remodelar, remodernar aquele trabalho e passa a usar outros critérios de escolha. Às vezes é um match voice, às vezes eles queriam a mesma voz que já dublou, mas a voz da pessoa envelheceu demais, ou a pessoa morreu e aí precisam procurar outras vozes. Enfim, os motivos são os mais diversos. Sabe uma coisa que acontece também? Tem coisa que é redublada por causa de vocês, porque assim, às vezes os caras mandam dublar e colocam lá no streaming, na TV, sei lá, uma série. Aí a galera assiste e começa a descer a lenha. Fala, isso tá muito ruim, essa dublagem é ruim, essa série não merecia uma porcaria de dublagem dessa e não sei o que. Quando toca o coraçãozinho do cliente, muitas vezes ele manda redublar. E aí o que acontece? Não sei! As vozes todas são substituídas. Às vezes, a partir de uma temporada, às vezes redublam. Mas tem as duas coisas. Você pode assistir a primeira temporada com uma voz e depois em diante com outras. Ou eles redublam aquela primeira de novo, já com as vozes novas. Acontece todo tipo, depende muito de orçamento, depende muito de quem está exibindo esse filme, né? Do quanto ele se preocupa ou não com o projeto. Porque às vezes a mudança é porque o cliente se preocupa com o projeto e quer melhorar. Às vezes a mudança é porque o cliente não está nem aí com o projeto e está sempre procurando que estúdio é mais barato. E quando vai mudando de estúdio, as informações vão se perdendo. Então, o diretor Wendel dirigiu a série. Aí a outra temporada vai pro Zezinho. Aí a outra vai pro Joãozinho. A outra vai para Dona Maria. Então vai mudando, as informações vão se perdendo, porque às vezes o tradutor traduz errado o nome do personagem, altera, e aí você já não sabe mais quem dubla quem, e aos poucos vai se desvirtuando. Tem muitas séries que já foram dubladas em 4, 5 estúdios diferentes, por exemplo, só em São Paulo. Por quê? Normalmente porque o cliente está procurando que estúdio vai fazer mais barato. E você sabe como é que é, né? Às vezes o trabalho vai degringolando, não só em sincronismo, não só artisticamente, não só na mudança de vozes,
pura e simples, como também na qualidade técnica, né? Tudo vai caindo, acaba virando um efeito cascata de queda de qualidade em todos os aspectos. Isso é uma pena, a gente fica muito triste por isso, porque isso queima o filme da dublagem, né? Entra tudo no mesmo balaio. Ah, eu não gosto de dublagem porque toda hora a série que eu vi era uma voz diferente. O cara passa o dia a dublagem por uma coisa específica que aconteceu, mas esse é um dos motivos de por que as vozes são mudadas em filmes e séries e essas coisas que a gente acompanha sempre e gosta muito desse universo pop. Enfim, são diversos os motivos do porquê isso acontece. Ah, e tem também, né, a gente tá falando aqui de todo mundo, esquecemos de falar do dublador. Tem também o dublador às vezes é um dublador encrenqueiro. A gente tem na internet às vezes essa visão lúdica, né, de que o dublador é lindo, é maravilhoso, é um amor de pessoa, está ali trabalhando de coração aberto em nome da arte. Não é bem assim. Tem dublador que dá trabalho, que falta, que fura, que aproveita o fato dele ser a voz. Tipo, vou falar de mim, ah, eu sou o Bob Esponja, e aí eu ficar fazendo o estúdio, a distribuidora, o canal se rastejando atrás de mim, porque toda hora eu furo, toda hora eu falto, eu crio dificuldade, eu boto problema, agora viajei, agora... Então tem dublador que não ajuda o processo a acontecer, e você tem que entender que é uma cadeia de pessoas, de etapas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Existem datas, existem contratos internacionais, existem acordos, existem mais razões que a gente nem conhece, a gente que está aqui no Brasil, que está simplesmente trabalhando num estúdio de dublagem. Então, muitas vezes, essa pessoa é trocada e dificilmente é por causa de uma maldade de alguém. Sempre tem um motivo, sempre houve algum atrito, e você discutir quem está certo, quem está errado, fica muito difícil, porque são coisas muito específicas e pessoais. É importante a participação do público, como eu falei, quando o trabalho está ruim, né, vocês opinarem, criticarem, porque isso ajuda, né, como diz o Marco Ribeiro, prestigia a boa dublagem, isso ajuda, mas também tem que ter muita consciência, porque isso é pro bem e pro mal. Às vezes vocês podem, nas suas opiniões na internet, né, que é um mundo livre, vocês podem queimar algum profissional ou prejudicar um estúdio, e lembrar que dentro desse estúdio não tem só dubladores, trabalham as pessoas da produção, da recepção, da limpeza, é muita gente envolvida. Então a gente tem que ter uma certa responsabilidade, uma certa preocupação, uma atenção a todas essas pessoas que são seres humanos, cada um com seus defeitos, com as suas qualidades e com as suas necessidades. Mas isso é papo para outro vídeo que ficou cabeça demais. O importante é falar aqui sobre por que obras são dubladas, redubladas ou tem mais de uma dublagem. Eu vou até, já falei isso, mas vou repetir porque a galera é meio desatenta. Você que chegou agora, por exemplo, vê tudo quanto é vídeo, não se inscreve aí no canal, beleza? Toda semana tem vídeo, clica no sininho para receber a notificação que, opa, saiu o vídeo do Wendel, você entra lá. Mas eu vou continuar falando sobre isso os próximos vídeos aí, as próximas semanas. Vou falar sobre séries e filmes que tem mais de uma dublagem e por que isso aconteceu. Muito interessante, muito bacana, tenho certeza que você vai gostar, porque tem coisa que envolve a minha infância, a minha adolescência e com certeza a sua também, beleza? Valeu, galera, até o próximo vídeo, que não seja redublado, que seja eu aqui de novo, hein, por favor.